O diamante bruto lapidado se transforma em uma pedra preciosa. Nós também somos assim. Toda luta, dor e tristeza nos ensina que somos fortes. Mas só percebemos a força que temos quando nos levantamos de um tombo, quando usamos a nossa última gota do estoque, a fé. O importante é nunca desistir. Agora, pode estar difícil, mas amanhã é outro dia e tudo se fará novo. Por isso, quando achar que as coisas estão complicadas e que não tem mais jeito, lembre-se que o diamante nada mais é do que um pedaço de carvão que aguentou toda a pressão. Caríssimo telespectador, hoje Direito e Justiça em Foco vai comentar sobre o novo Código de Processo Civil. É ele que regula a organização e a tramitação das ações judiciais em direito civil. Diz respeito aos interesses dos indivíduos desde antes do nascimento e até mesmo depois da morte, por meio dos direitos que sustentam o sistema de sucessão e obrigações. Orienta questões de família, tributárias, empresarial e de consumo, entre outras atreladas aos interesses da sociedade. No Império, toda a legislação sobre o assunto foi reunida na consolidação das leis do processo civil por meio da Resolução de 1876. Em 1939, foi criado o Código de Processo Civil durante o Estado Novo. Já o Código de Processo Civil, que estava em vigor desde 1973, período do governo militar, recebeu mais de 60 alterações. Mesmo assim, não respondia aos desafios de uma sociedade que ficou mais complexa em suas relações. Agora, vamos receber a advogada Ana Luísa Fioroni Reale, que vai esclarecer as mudanças que ocorreram na legislação do novo Código. Doutoranda em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, mestre em Direito na área de concentração tutela jurisdicional do Estado Democrático de Direito, especialista em Direito Processual Civil para o mercado de trabalho e com habilitação para o Magistério Superior. Atuou como coordenadora do curso de Direito da Universidade de Cuiabá e é professora no curso de Direito da Uninove. Seja bem-vinda, doutora Ana Luísa. Como vai? Tudo bem? Muito obrigada. Tudo bem? Como vai, senhor? Tudo bem. É um grande prazer em recebê-la aqui nos estúdios do Direito e Justiça em Foco. É um programa que visa dar informação ao telespectador, ao jurisdicionado, enfim, trata das coisas da Justiça, do Ministério Público e da Advocacia também. E, claro, não é, dos problemas universitários, já que você é uma excelente professora do direito. Tá bem? Muito obrigada. Muito bem. Como eu disse, estamos bastante contentes de recebê-la. E eu já vou fazer uma pergunta a você, posso? Claro, fique à vontade. O novo Código de Processo Civil já está em vigor? Bom, então eu só gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Sinto-me de fato honrada, para mim é uma grande alegria estar aqui, podendo falar sobre o novo Código de Processo. A gente está num momento bastante importante agora, né? Respondendo essa primeira colocação, ele ainda não está em vigência. Na verdade, nós tivemos a sanção, né? Ele foi sancionado agora em março deste ano de 2015 e entrará em vigor, estará em vigência a partir de março de 2016. Então, o projeto originário é um projeto do Senado, na verdade, de 2010. Durante esse tempo ele tramitou, enfim, a gente contou com a sanção dele agora este ano. Sim. É um momento bastante importante para o processo, porque, na verdade, esse código
ele vem numa concepção diferente do código vigente, que é o Código de 73, então é um momento de alegria para os processualistas, porque ele vem numa concepção bastante interessante, ele é um pouco idealista, talvez, em alguns pontos, mas acho que ele vai colaborar para o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional. Muito bem, diante dessa explicação, eu então pergunto, o que esperar do novo Código de Processo Civil? O jurisdicionado será beneficiado com as alterações e a revisão do texto em geral? E a morosidade das decisões? Então, doutora. Bom, enfim, essa questão é uma questão complexa, né? Porque ela envolve vários pontos. Mas eu acredito que sim, né? Apesar de que não adianta a gente ter uma lei muito boa no papel, enfim, se na verdade ela não tem uma aplicabilidade como se deseja. A gente visualiza que o código ele vem com algumas, pontuando, por exemplo, aspectos principiológicos, ele vai fazer exposição de normas, de princípios de fato previstos na Constituição Federal, no Código de Processo, para demonstrar essa harmonia existente entre Constituição e a lei processual, mas de nada adianta, né, aquela regulamentação no texto de que o processo precisa tramitar em tempo razoável, de que todos têm acesso ao judiciário, agora talvez numa concepção bacana de priorizar os meios de autocomposição dos conflitos de interesse, enfim. Sim. Então, o nosso código vem e é colocado com pontos relevantes neste sentido. A gente vai falar em outros momentos aqui várias alterações que foram extremamente relevantes para o sistema, para a qualidade da prestação jurisdicional, para o tempo também, que o tempo do processo é um grande entrave hoje, com as demandas variadas em número muito elevado. Mas a gente espera que se mude de fato. Acho que a grande questão que se coloca hoje é uma mudança de mentalidade considerável. Para que o operador, para que nós que trabalhamos com o processo possa, de fato, assimilar essa nova concepção para atuar. Eu vou me intrometer nessa sua resposta. Sim. Será que o Estado, digo Estado como nação, tem suficientemente estrutura para receber as inovações desse Código de Processo Civil? Eu digo estrutura na questão da aplicabilidade do direito, porque quem sofre normalmente é o jurisdicionado, é aquele que vem ao judiciário pedir um direito e através do seu advogado. Agora, gostaria de que você, por gentileza, pudesse explanar e informar o nosso querido telespectador se há condições suficientes estruturais para receber esta grande inovação. Na verdade, esperamos que sim. Esperamos que o judiciário possa se readequar e se estruturar de modo efetivo, adequado a essas mudanças, para receber essas mudanças, porque de fato eu penso que se isso não acontecer, o jurisdicionado não será beneficiado. Eu cito, por exemplo, como exemplo, a questão de estrutura do judiciário envolvendo os próprios tribunais superiores, né? O nosso código, o novo Código de Processo, ele faz referência há algumas decisões dos tribunais superiores ou dos tribunais locais em alguns incidentes criados pelo novo Código de Processo que vão vincular a decisão do juiz de primeiro grau, dos próprios tribunais. Certo. E a gente precisa, de fato, para que isso aconteça a contento, para que isso aconteça de modo satisfatório para o jurisdicionado, eu penso que a gente precisa contar, de fato, com uma mudança no próprio tribunal, né? O jurisdicionado precisa acreditar que existe uma corte maior que seja de fato responsável por dizer a melhor orientação no âmbito federal, STJ, no âmbito da nossa Constituição Federal, Supremo Tribunal Federal, para que de fato a gente possa confiar nessas orientações firmadas, enfim, para que a gente possa, como jurisdicionado, contar com uma certa previsibilidade envolvendo as demandas que virão ali assim a ser propostas. Então, eu penso que nós vamos precisar se adequar. Nessa ideia de por exemplo, do uso da conciliação e da mediação,
no sistema vai depender de uma reestrutura do Esse judiciário. tema foi alargado nesse novo Código de Processo. Foi. Né? Na verdade, esse tema vem pontuado pelo legislador como algo que é bastante destacado, vamos dizer assim. A gente tem um novo código estruturado com uma seção específica sobre conciliação e mediação, de modo bastante detalhado. A lei prevê, inclusive, a criação de centros para que se faça. Na verdade, ela prevê a criação de centros judiciários para a solução dos conflitos, de modo consensual, pela autocomposição, e vai descrever direitinho quando é o caso de uma mediação, quando é o caso de uma conciliação. Isso acho que é muito viável. Porque atualmente nós temos como é que eu posso chamar? Esse avanço, não é? Que é a conciliação e a mediação propriamente no processo ainda no início. A mediação, há algumas comarcas que atuam no sentido da mediação. Mas há o avanço da conciliação, mas não da forma estruturada no novo Código de Processo Civil. Pois é, nisso ele inova. E aí o código, por exemplo, quando ele fala sobre mediação e conciliação, é claro que o caso concreto vai direcionar qual seria o método mais apropriado. Sim. Mas ele discorre sobre quando seria também viável o uso da mediação e vai explicar né, porque na verdade a vantagem da mediação e da conciliação também, claro, no meu ponto de vista, é porque o litigante, ali sabendo que ele, na verdade, talvez ele tenha uma dificuldade maior em expor a sua vida para que um acordo se faça ali na presença do juiz. Então, o que o Código prevê? A criação desses centros especializados responsáveis por realizar o ato e na verdade, com pessoas ali que não vão julgar aquela causa. Então, acho que as pessoas... O mérito não vai interessar, apenas para elas, claro, porque apenas haverá a conciliação no sentido de terminar aquele procedimento, não é? Antes mesmo de se iniciar o processo. Na verdade, o código, agora, estruturado diferentemente do código vigente, que nosso Código de Processo vigente ele é dividido em livros, né? Nós temos o livro 1, processo de conhecimento, 2, execução, 3, cautelares, 4, procedimentos especiais e um livro final de disposições finais. O Código já muda essa estrutura. Mudou a estrutura? Mudou a estrutura. Isso seria interessante você explicar, professora. Na verdade, ele começa com na verdade, ele vem dividido em parte geral e parte especial, assim como a gente tem com relação ao Código Civil, ao Código Penal, nessa mesma estruturação. A parte geral é composta por 6 livros, onde nós temos as regras gerais relacionadas ao processo. Ali eu cito, por exemplo, as normas, os princípios constitucionais, agora positivados no texto, os princípios em geral, né? Virão nessa parte geral. Eu ia fazer essa pergunta sobre os princípios. Isso. Nós temos regras relacionadas à ação, jurisdição, competência, atos do processo, tutela provisória, que também sofreu uma relevante alteração. Então, a gente tem tudo isso na parte geral. Sim. Depois, a parte especial dividida em 3 livros, em que nós temos ali um primeiro livro com regras relacionadas ao processo de conhecimento, e aí é que eu queria chegar. Nesse processo de conhecimento, o legislador criou um procedimento comum, né? O que a gente conhece hoje por procedimento comum, ordinário e sumário, na verdade, deixa de existir. Deixa. O procedimento sumário é excluído do sistema e ele cria, o legislador, um procedimento único, um procedimento comum, que se inicia por audiência de conciliação e de mediação. Então, ela vem colocada pelo sistema... Seria uma audiência una também, não? Não necessariamente. Não. Tanto, ela viria, em princípio, como uma... Obrigatoriamente, a lei prevê a possibilidade da autocomposição. Mas pode ser que ela não aconteça quando as partes se manifestarem no sentido de não realizar a autocomposição ou quando o direito não admita também a transação, enfim, aí nós não vamos ter a designação desta audiência. Aí o procedimento comum se desenvolve como num padrão mais já próximo da gente, mediante apresentação de defesa, instrução, enfim. Mas é importante lembrar que esse procedimento comum, ele prioriza como primeiro ato processual ali, quando viável, quando possível, a realização da audiência de
conciliação ou mediação. E aí, só para fechar essa questão da estrutura, nós temos esse primeiro livro, Processo de Conhecimento, ele também vai trabalhar regras relacionadas ao cumprimento de sentença. Sim. Dentro dele, procedimentos especiais também, ainda na divisão que hoje conhecemos, de procedimento de jurisdição voluntária e procedimento de jurisdição contenciosa. Aí nós temos um segundo livro que vai se referir ao processo de execução e um terceiro que se refere aos processos que tramitam no tribunal e os meios de impugnação também das decisões judiciais. Então a gente observa que houve uma mudança de estrutura importante para o sistema, porque hoje o nosso código não dispõe dessa parte geral. Nós usamos as regras do processo de conhecimento como um procedimento base para os demais livros, para o livro das cautelares, para o livro dos processos executivos, enfim. E agora não, agora de fato a gente vai contar com essa regrinha geral ali para se aplicar de modo subsidiário também. Então quer dizer que não vai mais existir aquela colcha de retalhos que havia antigamente do processo de 1973, que houve algumas adaptações para modernizar, não vai mais existir. Ou ele ficará daqui a um ano obsoleto. Olha a pergunta que eu faço. Porque, veja, ele vai entrar em vigor daqui a um ano. Sim. Será que no ano que vem, em março do ano que vem, acontecimentos novos que poderiam ser incluídos na modificação do Código de Processo Civil não acontecerão? Certamente. Essa é a pergunta que eu faço. Certamente acontecerão, né? O nosso código continuará sendo uma colcha de retalhos, se a gente puder, penso eu. Porque, de fato, a gente não pode negar que ao longo desse período em que o nosso código atual está ainda, né, em vigência, sim, a gente contamos com várias reformas no processo, grandes reformas inclusive, né? Acho que não vem ao caso agora dizer se havia ou não a necessidade de um novo código, ele é realidade, a lei está aí, né? Daqui a pouquinho ela está sendo aplicada, então, mas acho que a gente vai continuar com essa mesma concepção, a lei não tem condição de prever sim, todas as condutas, as possibilidades, enfim, a jurisprudência é que sente essa mudança da sociedade, enfim, isso vai continuar acontecendo, né? A nossa lei vai ser objeto de divergência, vai ter que ser interpretada, e, enfim, né? Não sei dizer se, talvez, mesmo o código vigente sendo alterado ao longo do tempo, não sei dizer talvez se ele tenha perdido a harmonia de fato. Acho que o nosso código era um código bom. Sim. E a gente, fazendo as adequações necessárias, de acordo com toda essa alteração, ele era um código, ao meu ver, um código bom, né? Mas, enfim, acho que esse problema a gente não consegue resolver, não. Mas ele é bacana, porque ele vem numa concepção nova, numa concepção inovadora, em vários aspectos, melhorando vários pontos que nós tínhamos omissos, divergentes, enfim, de acordo com a lei vigente. A senhora é uma excelente professora, doutora. Eu até me sinto envergonhado de chamá-la de senhora. Você é tão jovem. Fique à vontade. Então, você é uma excelente professora de Direito Processual Civil. Eu pergunto a você o seguinte, como eu também sou professor, e às vezes eu fico um pouco constrangido com determinadas coisas que vejo na nossa legislação. As constituições, lógico, a nossa Constituição, a Carta Magna, ela é o exemplo a ser seguido para as leis infraconstitucionais. Não é verdade? Sim. Muito bem. Se nós pegarmos, por exemplo, nos Estados Unidos, vou mencionar aqui os Estados Unidos. Nós temos lá uma Constituição. E a Constituição, ela é recheada de princípios. E os princípios é que estão sempre à tona no judiciário para fortalecer tanto a parte do advogado, da defesa, como também a parte da acusação, ou melhor dizendo, na área civil, ambas as partes, correto? Será que nós não poderíamos nos adaptar também a esses princípios que regem antecedentes para serem colocados nas decisões?
Então, doutora, acho que olha aí. a gente segue uma estrutura diferente, né? Do sistema norte-americano, do direito inglês nesse aspecto. Claro. Então, parece que a nossa mania, né, a mania do brasileiro é que tudo esteja positivado. Precisa estar tudo escrito, claro que a gente caminha, o nosso sistema é o sistema do civil law, de fato a lei é a nossa fonte formal do direito primária e ela é o nosso norte. Certo. Eu acho importante, eu acho que foi importante essa inclusão desses valores constitucionais num sistema, se de fato isso trouxer efetividade para os casos concretos, né? Para o próprio jurisdicionado. Se a ideia do legislador nosso, que já vem diferente numa concepção do direito americano, por exemplo, né? Tiver de fato o condão de garantir ao cidadão, ao jurisdicionado, um processo com a observância de todas aquelas garantias estabelecidas agora pelo novo Código, isso de fato vai ser muito importante para a gente, né? Dizer que um processo precisa tramitar de modo razoável é algo que todos nós sabemos. Sim. Nós não precisamos de um dispositivo neste sentido, e há na Constituição e agora no Código de Processo Novo. Né? Muito bem, professor, eu provoquei a senhora, Sim. Porque o nosso objetivo é prestar um serviço público e informar ao telespectador, não é, certos problemas que ocorrem na prática processual. Porque a prática processual é completamente diversificada, não é? Então, o aluno de uma faculdade de Direito, por exemplo, nós sabemos muito bem, porque a senhora está numa sala de aula todos os dias, não é? Informando aos seus alunos aquilo que, afinal de contas, a senhora sabe, e a senhora sabe muito. Por isso que eu a trouxe aqui, para nós informarmos o nosso telespectador também. Eu estou me aproveitando da senhora, viu, professora? Fica à vontade. Muito bem. Então esse é o nosso objetivo. Daí porque eu provoquei essa parte dos princípios. Não é? Mas eu acho que a senhora tem razão. Nós temos que nos ater ao nosso sistema. Ao nosso sistema, e dele nós temos que nós temos que colher frutos benéficos para o bem de uma sociedade que a gente consiga colocá-la em paz. Professora, eu vou chamar um pequeno intervalo e depois então nós vamos retornar para continuarmos com esta conversa bastante útil, não é? Muito obrigada. Muito obrigado a você. Aguarde que logo, logo retornaremos.